Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos, de encontro com Jesus. Nesses momentos difíceis que nós estamos passando, o nosso planeta inteiro, é sempre bom poder conectar com Jesus, com os nossos benfeitores e amigos espirituais, para que eles nos auxiliem nesses momentos difíceis, né? Então, vamos começar a nossa noite de estudos com uma oração. Em seguida, nós teremos uma palestrinha que vai comentar um tema, uma parábola de Jesus. Em seguida, o estudo do Evangelho, falando hoje sobre perdão. E depois teremos os nossos momentos de vibrações, que nós vamos trabalhar pelo nosso planeta, por aqueles que sofrem. E vamos depois receber a ajuda da corrente médica de Dr. Bezerra de Menezes. Então, convido a todos agora para se acomodarem, para respirarem fundo, para pensarem em Jesus, pensarem em Deus, nosso Pai, e agradecermos por estarmos aqui, pela nossa vida, pela nossa existência, por esse momento difícil que nós passamos, que possamos aproveitar tudo de bom que Ele nos traz, para que possamos aproveitar os ensinamentos, e que os bons espíritos, os nossos mentores espirituais, possam intuir o Guilherme e a Domitila, para que eles nos auxiliem nesse processo de aprendizagem. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, amigos espirituais. Que assim seja. E agora, sem mais delongas, vamos convidar o Guilherme para falar para a gente sobre uma parábola de Jesus. Guilherme? Boa noite, Kátia. Tudo bem? Boa noite aos amigos do Samaritano de Jesus. É com muita alegria que a gente inicia a noite de hoje falando dos ensinos do Cristo, que sempre nos consola, nos fortifica e nos ampara nos momentos difíceis, como a Kátia falou, ainda vivendo e convivendo em plena pandemia. Que os bons amigos espirituais estejam conosco, que o Cristo Jesus esteja conosco. Vamos participar desse banquete espiritual. Hoje vamos fazer uma breve reflexão sobre uma das parábolas, conhecida como a parábola do administrador infiel, ou a parábola do mordomo infiel. E diz o seguinte no Evangelho de Lucas: Disse Jesus aos discípulos: Havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como esbanjador de seus bens. Chamou-o e perguntou-lhe: Que é isto que ouço dizer de ti? Dá conta da tua administração, pois já não pode mais ser o meu administrador. Disse o administrador consigo mesmo: Que hei de fazer? Já que meu amo me tira a administração, já não tenho forças para cavar? De mendigar eu tenho vergonha. Eu sei que hei de fazer para que, quando for despedido do meu emprego, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu amo, perguntou ao primeiro: Quanto deves ao meu amo? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Disse-lhe então: Toma a tua conta e senta-te depressa e escreva apenas 50. Depois perguntou ao outro: E tu quanto deves? Respondeu: 100 coros de trigo. Disse o administrador: Toma a tua conta e escreve 80. E o amo levou o administrador iníquo, por haver procedido sabiamente, porque os filhos desse mundo são mais sábios para com a sua geração do que com os filhos da luz. E eu vos digo: granjeei amigos com as riquezas das iniquidades, para que quando vos voltarem, os recebam eles no tabernáculo eterno. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis ao alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar a outro, ou há de unir-se a um e desprezar o outro.
não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, essa parábola está no Evangelho de Lucas. É interessante que Jesus sempre aproveita a cultura, a forma como as pessoas viviam para poder nos ensinar. É interessante que a época era grandes administradores de terra, então o que eles faziam? Eles dividiam a sua terra como arrendatários, cada um dividia a terra, plantavam, e uma parte da plantação eles pagavam, né, esse arrendo, digamos assim. E tinha um administrador do dono da terra que controlava tudo isso. Mas ele não estava administrando bem os bens. E, digamos assim, ele foi delatado, né? O administrador, sabendo disso, que ele não estava administrando bem os seus bens, ele vai lá e faz e demite o administrador. E logo ele pensa e fica assustado. Então ele começa, sem que o senhor das terras saiba, a chamar aos arrendatários. E começa a dizer, olha, você devia 100, então agora põe 80 aí. Outro que devia 50, não põe 30. De uma certa forma, ele estava ali, digamos assim, tirando os excessos, porque ele que administrava. Os donos de terra receberiam da mesma forma, digamos que seriam, uma propininha por fora, como nos dias de hoje. Então, a gente refletir sobre os bens que nós temos nas mãos, como nós administramos. Porque também Deus nos dá a questão dos bens para que a gente administre, né? Os nossos potenciais divinos. É muito interessante quando ele fala assim do nosso comportamento, ou da nossa fidelidade, ou a nossa infidelidade com os dons divinos. Porque tudo que nós temos é temporário, é bem passageiro. E o que nós temos feito com os dons que nós recebemos? Esse administrador, então, quando ele é demitido, ele vai, antes dos arrendatários saberem que foi demitido, ele vai lá e tira os excessos. Os donos de terra gostam desse tipo de comportamento dele. Tem misericórdia com ele, porque não denuncia, mas faz justiça. Ele é despedido pelos seus erros. No qual ele reconhece tudo isso. Então, essa questão que a gente precisa ter um comportamento em qualquer situação. Quando você, por exemplo, está num cargo como aqui de administrador, digamos com poderes na mão, como que é teu comportamento? E como é teu comportamento quando não há nada? E esse desenvolvimento moral das nossas potencialidades que o Cristo nos dá através da Boa Nova, essa lapidação dos nossos instintos mais primitivos, do poder, da vaidade, dos excessos, onde muitas vezes estamos construindo tesouros na terra ao invés de construir tesouros no céu. E quantas vezes nós estamos nessa infidelidade, nessa injustiça com as pessoas que nós convivemos. Então, o Cristo sempre nos fala, olha, toma um pouco de cuidado, não dá para servir a dois senhores. Cuidado com os excessos, ou a riqueza, como ele já disse, ou você atende não pode atender a dois senhores. Então, nesse processo, não é que não permite a gente ter coisas, o problema é quando só focamos nisso. E muitas vezes, para ter coisas, passamos por cima de um monte de gente. Cometemos essa infidelidade. E essa infidelidade, ela também entra no nosso patrimônio espiritual. Então, se nós queremos angariar para nós o conceito da paz, da alegria, da beleza infinita de um espírito em plena consciência dos seus compromissos em qualquer área da vida, nos seus compromissos nas relações humanas, no trabalho, na família, no contato com qualquer pessoa, porque o nosso comportamento em qualquer situação da vida é que vai somar o nosso patrimônio espiritual. Como a gente está sendo fiel ou infiel a Deus? É interessante que os donos de terra teve misericórdia para com ele. E muitas vezes, a gente precisa lembrar, principalmente as pessoas que estão sempre no cargo, que dirigem muitas pessoas, muitos funcionários, como a gente age, digamos assim, entre aspas, com o poder na mão, com o poder do comando, como a gente também possa ter compaixão em várias situações em que nós somos pegos a confrontar na vida cotidiana, utilizamos de misericórdia
ou somos carrascos da punição? Então, essa parábola faz a gente refletir nesse contexto da vida, nesse comportamento. E são comportamentos que a gente vai desenvolvendo e vai lapidando essas nossas más tendências em coisas muito simples. Nós não conseguimos trabalhar os nossos sentimentos somente em coisas grandes. Por exemplo, como nós nos comportamos quando vamos levar o nosso filho na escola. É como assim? Porque quando a gente vai levar o filho na escola, principalmente quando você está atrasado, nós não somos fiéis com as leis ou com as pessoas, porque normalmente tem na frente da escola uma placa proibido de parar e estacionar. E a gente para, com a desculpa sempre, né, dos excessos que cometemos quando nós roubamos o tempo dos outros, quando nós paramos em lugares proibidos, e a gente dá sempre a desculpa, não, é só 5 minutinhos, e a gente para. Então, os pequenos comportamentos que nós roubamos, vamos assim, entre aspas, o tempo dos outros, a companhia e a amizade dos outros. Se eu não consigo me comportar nas coisinhas pequenas, eu estou sendo infiel com aquilo que Deus confia em mim como administrador. Ele dá um livre-arbítrio para que a gente faça as nossas escolhas. A escolha é livre, a semeadura não. Nós vamos colher de acordo com o que nós plantamos. E para que o Senhor tenha misericórdia conosco, precisamos ter misericórdia para com os outros, nos respeitos dos limites de cada um. É exatamente isso que é a nossa dificuldade. Então, aquilo que nós construímos materialmente faz parte da vida física, mas são exatamente construções que ficarão. O nosso empréstimo, somos arrendatários, como aqueles senhores que arrendam as terras, e a gente paga com o nosso trabalho. Então, estamos arrendando o nosso tempo, o lugar que moramos, tudo isso vai ficar. Mas como administramos esses bens, como nos relacionamos com as pessoas, da família, com os filhos, com a esposa, ou com o marido, essa relação em qualquer situação da vida, seja nos momentos mais alegres, seja nos momentos mais difíceis, o ideal é que ele seja mais homogêneo, que ele não tenha comportamentos diferentes em casos diferentes ou situações diferentes. O nível de moralidade que nós vamos angariando para nós é exatamente esse. Como nos comportamos nessa vida cotidiana. E como Cristo, né, aproveitava exatamente os costumes das pessoas para nos ensinar. Coisa simples, comportamento simples. É aquilo que nos traz a sensação de bem-estar. Construção de felicidade, exatamente. Fidelidade aos princípios que nós estudamos. Nós espíritas estudamos o Evangelho. É diferente conhecimento e de aplicação daquilo que nós estudamos. É claro que nós não estamos ainda no patamar de cumprir em 100% os requisitos que o Cristo coloca para um bom espírita ou simplesmente para um verdadeiro cristão. E ali Kardec responde no Evangelho segundo o Espiritismo que esse espírita verdadeiro ou esse cristão verdadeiro é aquele que luta contra as suas más inclinações. Então, nos comportamentos simples da vida é que nós vamos trabalhando essas más inclinações. Quando nós somos fiéis, honestos aos outros, também somos fiéis e honestos para conosco. Porque questão de fidelidade, primeira, é conosco. Honestidade, primeira, é conosco. Não precisamos provar para ninguém que nós somos honestos. Nós precisamos provar para nós. Porque é isso que engaria para a gente a paz de espírito, a tranquilidade, ou aquilo que nós chamamos de felicidade, que todo mundo busca. Porque felicidade é o momento em que você vive da sua conquista espiritual. Porque se a felicidade fosse baseada nas questões materiais, não teríamos, por exemplo, problemas de ordem emocional nas pessoas que têm alto poder aquisitivo. E as estatísticas mostram muito ao contrário disso. Quando nós nos preocupamos só em construir coisas materiais, esquecemos da remédio para o espírito, que é a boa nova apresentada pelo Cristo, essa infelicidade, essa tristeza, essa falta de paciência, essa falta de amor consigo mesmo, sempre nos tomam. Então, sejamos fiéis com Cristo. É isso que Ele espera de nós, nos mínimos comportamentos da vida. Assim, vamos angariando um bom administrador
dos recursos divinos que eles colocam na nossa mão. Esse é um exercício diário. Ninguém consegue, da noite para o dia, atingir um ponto de sublimação. Nós somos o ser consciente, aquele que busca, cada dia, trabalhar um pouquinho as suas imperfeições. Isso é um exercício cotidiano. Isso é um exercício diário. Sem isso, não conseguimos dar passos longos. Começamos simplesmente em respeitar coisas simples, como eu acabei de simplificar, parar em lugar que não se possa, parar na vaga de idoso, não sei que não seja, e sempre com as mesmas desculpas e sempre. Então, disciplinamos a nossa vontade para construirmos em nós um princípio de felicidade, essa vontade de seguir exatamente aquilo que o Evangelho nos coloca. Conhecer o Evangelho é bem diferente de aplicar o Evangelho. Conhecer talvez seja muito mais simples, muito mais fácil, mas aplicar na vida cotidiana, esse é um exemplo que nós precisamos seguir da nossa vida cotidiana, como espelho o Cristo. Ele é o nosso espelho. Então, em qualquer comportamento da vida, poderíamos refletir o que Jesus faria no meu lugar, porque estamos exatamente construindo nosso patrimônio espiritual. Pensemos nisso. Sejamos fiéis aos princípios que nós esposamos e que a doutrina espírita nos oferece como o cristianismo redivivo. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja e graças a Deus. Que assim seja, Guilherme. Muito legal. É interessante mesmo a gente refletir sobre as nossas potencialidades divinas, né? Como nós estamos administrando isso, se nós estamos servindo à materialidade, ao nosso ego, ao nosso personalismo, ou se nós realmente estamos nos esforçando para aplicar o que a gente aprende no Evangelho, né, no nosso dia a dia. Valeu, Guilherme, pela explicação abençoada, pelas palavras de luz. Muito obrigada. Até a próxima. Que Jesus abençoe. E agora, continuando nessas energias, nessas vibrações boas, calorosas de Jesus, vamos convidar a Domitila para falar de um tema também muito importante que está no Evangelho, que é o perdão. Boa noite, Domitila. Que Jesus abençoe. Nós vamos falar hoje sobre o perdão das ofensas, a instrução dos espíritos. E uma parte da indulgência. O Guilherme fez um prelúdio daquilo que, né, do tema de hoje. Quando nós temos ódio, o ódio é como se, uma vez um amigo me disse assim, que o ódio é igual a um cupim. Ele faz um furinho na árvore, a árvore pode ser uma árvore frondosa, grande, forte, mas se não retirar, se não tratar aquele furinho, se não colocar um remédio ali para te retirar, para exterminar aquela praga, um dia ela pode estar radiante, linda, maravilhosa, mas um simples sopro de vento, ela tomba ao chão. Aí sempre vem alguém e diz, nossa, não sei por que essa árvore caiu. Ela está tão... Ontem eu vi os pássaros cantando. Ontem eu estava aqui embaixo, me refrescando nesse calor. Porque não tratou. Nós fazemos isso, e muito. Eu principalmente. Quando a gente passa uma vida inteira guardando, minando aqueles cupins dentro de nós, cupins do orgulho, do egoísmo, da nossa falta de amor para com o próximo, para conosco mesmo, dizendo que nunca vai perdoar. Tem orgulho daquele ódio, tem orgulho de cultivar aquele ódio como um mascotinho pelo irmão. Isso acontece muito.
E tem uma coisa que nos ensina maravilhosamente: a dor. No Evangelho a gente vê sobre a paciência, que fala assim: a dor é um presente que Deus nos dá. É uma maneira da gente expurgar todo o mal que está dentro de nós. Eu gosto muito do estudo do Evangelho, no sábado, que a gente estava falando sobre isso também. É engraçado que o tema fica assim, não estamos no mesmo capítulo, mas a palavra perdão veio. E aí a gente estava conversando, e uma coisa que a idade nos ensina muito, né? A idade física nos ensina demais. Principalmente quando a gente passa dos 40. Eu fico pesando os prós e os contras. Quando eu tinha 23 anos, tudo para mim era ferro e fogo. Se falasse um pouco mais alto, eu queria falar mais alto ainda, e mais alto, e mais alto, e mais alto, e até ir para as vias de fato. Mas agora, eu penso assim, para quê? Por que eu vou queimar energia, tendo raiva, sendo que eu vou ficar doente, sendo que eu vou ter esse ódio minando meu coração? Uma coisa muito interessante que disseram, sabe, assim, que o nosso chakra cardíaco, quer dizer, o nosso coração, cientificamente foi comprovado, que ele absorve tanta a negatividade que faz com que o nosso corpo fique opresso. O nosso peito fica tão apertado. Por isso que dizem, né, antigamente, que as pessoas morriam de ódio, morriam de coração, a síndrome do coração partido. Porque quando a gente começa a minar essas energias ruins, o nosso coração não aguenta. E isso é trazido para nós, quer dizer, nós trazemos no nosso carro físico, lá no plano espiritual, isso em forma de doenças congênitas. Que nem, a gente não é muito bom falar sobre a vida pessoal, mas eu nasci com insuficiência mitral. Isso é, né, uma coisa bem difícil. Mas quando eu vim aqui em Samaritanos, eu estava tão sobrecarregada de ódio que eu não conseguia dar 2 passos sem me cansar. Eu estava assim pensando que eu ia morrer. Eu tinha apenas 38 anos. E uma coisa que eu não esqueço, né? Disseram assim, que precisava tirar o excesso de ódio. Que o ódio estava corroendo, estava minando essa saúde. Mas mesmo a gente trabalhando esses sentimentos ruins, o nosso corpo já está sobrepujado por tanta carga emocional que a gente acarretou durante longos e longos e longos anos, né? E penso assim, uma vez eu li um poema que diz assim que pedir desculpa ou perdão são palavras, apenas palavras. Como Antônio de Pádua, eu gosto muito, quando eu era católica, eu gostava dele ainda, gosto, porque ele tem umas máximas muito assim, verdadeiras, quando ele fala assim que a fé só é viva quando são as obras que falam. Quer dizer, não adianta a gente falar assim, desculpa, mas por dentro te odeio, aquele verniz social. E eu gosto muito de ler, sabe? Então, os espíritos aproveitam esses arquivos e
tem uma peça que eu gosto muito, que é de Gil Vicente, O Alto de Todo Mundo e Ninguém. São 4 participantes, é teatro medieval. Gil Vicente é da época medieval, do século XVI, parece. É o que escreveu a Barca do Inferno, a Farsa de Inês Pereira. Mas esse alto, ele chama muita atenção porque ele fala assim, são 4 personagens, Beelzebub, Dinário, todo mundo e ninguém. Todo mundo era rico e ninguém era o pobre. E Beelzebub na Terra, junto com o secretário dele, Dinário, ele estava observando o comportamento das pessoas na Terra, para ver se ele arrecadava mais almas. Então, ele ficou escutando a conversa entre um mendigo, sim, bem maltrapilho mesmo, porque na época medieval, ser pobreza era sinônimo mesmo de miséria total. Você comer o pão com o diabo amassou, literalmente. As pessoas pegavam comida do lixo dos nobres, quem era muito pobre. Então, uma conversa muito assim, peculiar, que todo mundo perguntava a ninguém. Você é honesto? Ele falou, eu sou muito honesto, apesar de passar fome, eu não tenho coragem de roubar ninguém. Aí, Beelzebub fala para Dinário, Dinário, anote bem, todo mundo rouba, mas ninguém é honesto. Aí depois tem uma outra conversa entre eles, que ele fala assim, você mente? Não. Mentir é errado. Ninguém fala. E todo mundo fala assim, eu minto muito. Por isso eu estou onde estou. Aí Beelzebub diz a Dinário, todo mundo mente, mas ninguém diz a verdade. Gil Vicente, ele gostava muito de fazer uma sátira desses vernizes, desse verniz social da época, dos nobres. Ele fazia o teatro medieval, era um teatro de rua, sabe? As pessoas ali no meio do mercado, comprando, faziam aquela roda, como a gente vê assim ainda na cidade, aquele pessoal que faz malabarismo, que faz mágicas assim na praça, fica uma roda ali, o pessoal tocando de repente. Mas naquela época medieval, aquilo era um acontecimento, porque não tinha as coisas que a gente tem agora. Naquela época os sarais eram feitos assim entre os nobres, tocar o cravo, porque naquela época ainda não tinha. O cravo é o prelúdio do piano, mas o som é mais grave. Então era declamação de poemas, e quem sabia ler era apenas os nobres. As mulheres só sabiam como fazer as receitas, quer dizer, ordenar as empregadas a fazer as receitas, para ler as receitas por elas, e a fazer trabalhos assim, prendados. Porque para estudar, para se aprofundar em algo, era só os homens. As mulheres eram a margem da sociedade, mesmo sendo ricas. Então imagine os pobres. O homem pobre sofria muito, mas as mulheres ainda mais. E se ficassem viúvas, piorou. Aí, falar em viúva, entra sobre uma parte da indulgência, uma obra de Victor Hugo. Quem não teve a oportunidade de ler, leia, é excelente. Chama Os Miseráveis. Ele diz assim, a história de Jean Valjean, que teve um incêndio não posso dizer um presídio, né? Mas naquela época era mais as prisões eram subterrâneas, ficavam abaixo, né?
Eles não viam nem a luz do sol. Quem teve oportunidade de ler o Conto de Monte Cristo vê o sofrimento que era nesses lugares insalubres. Muitos morriam, não precisavam nem chegavam a ser executados muitas vezes, porque o lugar era tão insalubre que a pessoa morria de febre tifoide, que nem acontecia nos campos de concentração. Que, febre tifoide, tudo e qualquer doença, porque ali tinha os dejetos humanos e não tinha banheiro, era uma imundície só. Naquela época, nem o banho era uma coisa assim frequente, ainda mais na Europa, que é um país que é uma região muito fria. Então, pegou fogo nessa prisão e ele fugiu, ele aproveitou ele conseguiu fugir. Mas aí ele ficou andando dias e dias e desmaiou na estrada. E estava passando uma carruagem de um cardeal. Ele ficou com pena daquele homem. Pegou, colocou na carroça, ordenou que seus empregados dessem banho nele, cuidassem de suas feridas. O que ele fez? Quando ele conseguiu acordar, se alimentou, mas à noite, no calar da noite, ele roubou os castiçais desse cardeal. Castiçais valiosíssimos, porque naquela época, até hoje, as coisas são feitas de ouro, pedras preciosas. Então, ele foi saindo da cidade. No que ele saiu, foi pego pelos guardas. E os guardas reconheceram os castiçais do cardeal e foram até a casa dele. E chegou lá, o cardeal olhou bem para aquele homem, olhou para os castiçais e disse: fui eu que os dei. Dei para que ele recomeçasse sua vida. Olha a indulgência. Ele podia falar: não, ele é um ladrão, eu ajudei, ele me roubou, prenda, coloca no cárcere, manda executá-lo. Ele tinha esse poder. O Clérigo tinha esse poder na época, mas não fez. Aquilo mexeu com o Jean Valjean. Portanto, que ele conseguiu fazer a vida dele. E um dia ele estava na praça e uma carroça caiu sobre uma criança. E ele resgatou essa criança. Essa criança vivia em um orfanato. Mas a mãe dela ficou viúva e colocou no orfanato, mesmo assim ela dava dinheiro para aquelas pessoas cuidarem da filha dela. Mas ninguém sabe como. E Jean já ficou com pena daquela criança, sofrendo, doente, magrinha, raquítica. Naquela época as crianças eram todas raquíticas, todas fracas. E ele pagou tudo, chamou o melhor médico da cidade, comprou os remédios, cuidou dela. E quando ela conseguiu se recuperar, o que aconteceu? Ele perguntou para ela qual era o sonho dela, né? Numa conversa, eles começaram a ficar muito amigos. E ela disse que então, o maior sonho que ela tinha era reencontrar a mãe. Que a mãe tinha ficado viúva e elas ficaram sem ter nada. Aí ele foi em busca dessa mãe. Ele descobriu que essa mãe estava tísica porque vivia em um prostíbulo para poder sustentar essa criança. E ele ajudou. Quer dizer, se o cardeal não tivesse feito aquilo, olha o quanto de bem ele deixaria de fazer através dessa pessoa. Quando a gente é indulgente, mesmo com o pior inimigo, né? Eu não sei por que a gente fala inimigo, porque a gente não é santo. A gente só está com esse firmezinho aqui porque a gente deve ter sofrido muito lá quando a gente desencarnou pela penúltima vez, né? Porque
a gente já nasceu com um bilhete da chegada e o bilhete da partida. Então, a gente não é esse santinho. Então, por que a gente não pode ser indulgentes? Sabe por quê? Porque nós não somos indulgentes nem conosco. Nossa consciência grita quando a gente faz algo errado. Quando a gente faz algo errado, a gente olha para os lados, olha para o outro, a gente pensa que a pessoa sabe, que alguém descobriu. Principalmente quando a pessoa está cometendo adultério. A pessoa olha para todos os lados e fica naquela aflição. Porque não é nada mais, nada menos que a consciência falando, você está errado, você está errado. É igual aquele alarme de carro que você encosta e fica lá, suando, suando, suando. Enquanto não vier o dono lá, clicar lá a chave, não vai parar. A nossa consciência só para quando a gente vem em si e começa a se endireitar. A gente começa a falar assim que a doença está acabando conosco, que a pandemia está acabando conosco, mas a gente respeita as normas de segurança, a gente não vai em aglomerações, não fica bebendo, fazendo churrasco, com risco de balas perdidas. Aí eu fico pensando assim, né? Eu não tenho nada a ver com isso, mas eu fico pensando, se a pessoa recebeu bala perdida, por que estava fazendo festa? Aí vem aquela voz da consciência da pessoa que está criticando, o que você tem a ver com isso? Você também, se tivesse uma oportunidadezinha, você estava fazendo pior. A gente fica falando, né, de céu, inferno, como diziam os gregos, falavam de Caronte, né, na hora, e eles colocavam as moedas nos olhos das pessoas que não iam, para entregar Caronte, e lá Hades julgavam se ia para o Tártaro, que era o inferno, ou ia para o Campos Elíseos, que era um lugarzinho melhor. Nós espíritas ainda estamos nesse entre-meio. A gente está ainda um pouco nessa catolicidade. Por quê? Porque a gente fica pensando, umbral é o nosso lar. A gente já está no umbral. Uma vez eu ficava pensando, né? Eu li um livro, Nosso Lar, e falei assim, meu Deus, como que seria esse umbral? Aí falava para mim assim, liga tal canal. Eu liguei. Tava lá o pessoal da polícia, entrando na Cracolândia. Aí ele falou assim, viu, isso é um umbral. As pessoas estão tão absorvidas em seus vícios que nem observam a miséria que elas estão. O quanto elas chegaram ao ápice da degradação. Gente, está na hora. Será que vai precisar a gente ter um AVC, ou ter um câncer, ou ter um linfoma, qualquer coisa para a gente começar a acordar das nossas fraquezas? Será que um ente querido vai ter que desencarnar, um filho, ou o amor da nossa vida, para que a gente acorde? Para ver que a gente está que nem carro desgovernado? É difícil, mas não é impossível. A gente tentar, pelo menos, olhar as pequenas ações corriqueiras nossas. A gente está caminhando com Jesus? Estamos pedindo força a Ele ou estamos reclamando da vida para Ele? Fica o pensamento. Que assim seja. Agradecemos a Domitila, que nos trouxe tanta informação, né, tanta
tanto conhecimento histórico, e através desse exemplo a gente pôde perceber como o nosso ato, né, como o nosso ato de indulgência, de perdão, de entendimento pode ter um desdobramento tão grande, né, e uma influência tão grande na vida das outras pessoas. Então, muito bom, Domitila, esperamos você na próxima. E aproveitando, já que estamos com essa energia de conhecimento, falamos das nossas potencialidades espirituais, de como nós devemos administrá-las em prol do nosso bem, da humanidade, e as energias do perdão, da indulgência. Vamos trabalhar agora. Vamos dedicar esses minutinhos para vibrar, para fazer o nosso momento de vibrações. Então, nós vamos pensar nas coisas boas que nos acontecem na nossa existência, na nossa saúde, no nosso trabalho, na nossa família, em tudo que nós temos de bom. A oportunidade de estarmos estudando, da tecnologia que nos une. E vamos presentear com essas energias boas, vamos doar isso que há de melhor em nós, esse sentimento de gratidão ao nosso mundo, a todos que precisam, as pessoas que estão agora dementadas, perturbadas, desequilibradas, que sofrem, que não conseguem ter paz em seu pensamento, em seu coração, que não conseguem dormir, que precisam de calmantes, que estão perturbadas. Que essas energias possam chegar em forma de bálsamo, que possam confortar seu coração, dar alento, para que elas fiquem em paz e possam conseguir equilíbrio para continuar a sua jornada. As pessoas que padecem de sofrimentos físicos, de dores pelo seu corpo físico, por esse instrumento tão importante da nossa evolução, que elas também possam receber essas energias boas para confortar, para reparar o seu corpo físico, para que elas também possam continuar, possam pensar nisso tudo de bom que acontece, no que nós devemos retirar de bom do sofrimento físico. Das pessoas que padecem de fome, de frio, de todas essas, sofrem com as intempéries do nosso orbe, né, da natureza. Então, para as que passam muito calor, para as que passam muito frio, para as que passam fome, para as que sofrem por conta disso, que também possam receber conforto e alívio no plano espiritual através das energias, das vibrações positivas que nós estamos mandando agora. A todas as pessoas que sofrem nesse momento difícil da pandemia, que passam pela despedida, pela perda de pessoas amadas, de pessoas próximas, pessoas queridas, para todos esses que sofrem. É muito difícil a gente, por mais que a gente entenda, é difícil lidar com o luto, com a morte. Então, que essas energias boas possam envolver e confortar os corações. E aos nossos irmãos que estão retornando ao plano espiritual, em perturbação, sem entender, ainda sofrendo dores físicas, que também possam receber socorro, que possam ser abraçados e acolhidos pelo plano espiritual, para começarem, para retomarem essa nova fase na sua existência. A todas as pessoas, Senhor, que têm autoridade para decidir, para ajudar, para governar, para cuidar de vidas, autoridades políticas, autoridades médicas, todos que têm responsabilidade por outros, aos pais, aos professores, a todas as categorias profissionais, que todos possam receber energias boas, de entendimento, de compreensão, de luz, para continuarem fazendo sua tarefa com amor, com zelo, e que essas energias ajudem, que dê forças para não desistir. A todos os religiosos, a todos os espiritualistas, a todos que fazem palestras, que dirigem templos religiosos, que conduzem o rebanho de Jesus, as ovelhas de Jesus, que eles possam ter força, que eles possam receber essas energias boas para continuarem a sua tarefa, para não desistirem jamais de conduzir
os amigos, os irmãos, a Jesus, a Deus nosso Pai. Obrigada, queridos amigos, pela oportunidade de podermos contribuir a ajudar a evolução do nosso planeta. Que assim seja. E não perdendo foco, essa energia boa, vamos agora receber a falange médica de Dr. Bezerra de Menezes. Eles são amigos espirituais, médicos, enfermeiros, cuidadores, auxiliares, que vêm, que estão ao nosso redor, ao redor de cada um de nós, em todos os cantos do nosso planeta, cuidando individualmente de cada um de nós, fazendo pequenas cirurgias, ministrando remédios, cuidando, aplicando passes magnéticos em cada um de nós, para nos auxiliarem nessa jornada dura que nós enfrentamos. Eles trazem o conforto, o alívio, conforme o nosso merecimento, conforme a nossa real necessidade. Queridos amigos espirituais, falange médica bendita de Dr. Bezerra de Menezes, que Jesus possa abençoá-los, que sua luz e seu amor incomensurável possa envolver a todos, para que possam sempre e sempre nos auxiliar com essas energias boas, com essa luz, com esse amor que nos impulsiona para frente. Muito obrigada, queridos amigos. Que Jesus possa abençoá-los e que possamos nos encontrar novamente na próxima semana. Que assim seja. E assim, queridos amigos, nós encerramos, finalizamos mais uma noite de estudos, mais uma noite com Jesus. Agradecemos a presença de todos, fazemos o nosso convite de sempre. Estudem conosco, vamos aprender mais sobre Jesus, assim como trouxe a Domitila, todos esses conhecimentos históricos, todas essas informações que o Guilherme também trouxe das parábolas de Jesus, que nós possamos aprender mais, possamos ir a fundo do que o nosso Mestre Jesus quis nos trazer, tirar o véu da letra, para podermos ser espíritos melhores, para que a nossa caminhada evolutiva seja mais branda e que tenhamos forças para passar por todos os obstáculos que virão. Então, quem quiser estudar conosco, é só mandar um e-mail para a gente, contato@samaritanos.com.br, deixa lá seu telefone, seu nome completo, que a gente entra em contato e faz sua inscrição para os nossos grupos de estudo virtuais, tá bom? Pessoal, muito obrigada, que Jesus envolva a todos em seu amor e que possamos sentir em nosso espírito, em nosso coração, todo esse amor que nos impulsiona para frente. Muito obrigada, fiquem com Jesus e até a próxima. Boa noite, tchau, tchau.